Boa noite, meus irmãos. Nosso segundo domingo aqui no novo lugar. E estamos tão felizes e tão convictos do que Deus está fazendo que a gente fica emocionado durante todo o processo. É claro que tem os acertos, os ajustes, as coisas que precisam ser acertadas, alinhadas durante uma mudança grande como essa que nós estamos vivendo nesses dias. Nós saímos da quadra 301 de uma igreja para 150, 160 cadeiras, e nós viemos para este salão que cabem aqui mais de 700 cadeiras. Não é apenas uma mudança de lugar, mas é uma mudança de toda uma infraestrutura. Nós estamos reajustando a equipe de recepção, o equipamento do data show, o equipamento do som, a acústica do lugar, a iluminação do novo templo, as classes das crianças, a sinalização para a chegada até aqui. Então tem uma logística toda sendo acertada para esse grande momento de mudança caminhar bem. Mas, além da mudança estrutural, meus irmãos, a mudança mais importante, a estrutura mais importante, não está nas coisas materiais. A consistência dessa igreja não vai estar numa casa mais bonita, vai estar na saúde bíblica, espiritual do nosso povo. Por isso nós estamos trabalhando no mês de maio as marcas de uma igreja saudável. E vocês estão vendo que nenhuma dessas marcas tem a ver com estrutura física. Não é a marca de uma igreja saudável um templo maior. Não é a marca de uma igreja saudável ela agora começar a se reunir numa mansão. O pastor Jailson, que é pastor da nossa igreja cristã evangélica central em Anápolis, elaborou até uma frase para a gente chamar o povo para a nossa igreja. Enquanto você não chega na mansão celestial, venha para a mansão Country House. Gostaram? Essa ficou boa, não ficou? Mas a estrutura mais importante não está nas coisas. Aqui tem o cartaz do aniversário da igreja, o mapinha, os irmãos têm isso aí. E aqui tem os temas que nós estamos trabalhando no mês de maio. Está pequenininha a letra, você não precisa ler aí. Mas a cada domingo de manhã e à noite nós estamos trabalhando marcas de uma igreja saudável. E essas marcas, elas não têm a ver com estrutura aqui, ó. Exposição bíblica. Uma igreja saudável é uma igreja que expõe, explica, apresenta a Bíblia para o povo, para os membros. Uma igreja saudável é uma igreja que tem uma boa teologia bíblica, um conceito bíblico sobre Deus, sobre Jesus. Uma igreja bíblica, nós vimos hoje pela manhã, através do pastor Davi Ribeiro com os homens, e através da nossa educadora cristã convidada Débora Basto com as mulheres, sobre liderança, uma liderança bíblica. É uma marca de uma igreja saudável. E hoje à noite nós vamos estar aqui expondo Atos capítulo 9, para falarmos sobre outra marca de qualidade da igreja, que é a respeito do que é conversão biblicamente. O que é conversão segundo a Bíblia? E nós vamos então caminhar para isso. Aqui tem um convidado, o convite, né, para todos vocês, para o aniversário da nossa igreja. Próximo fim de semana, sábado à noite, o culto, domingo de manhã e domingo à noite. Pastor Daniel Silva, de São Paulo, da primeira igreja cristã evangélica do Brasil, vai pregar para a gente no sábado à noite e domingo à noite. E o pastor Cledson vai pregar para a gente no domingo de manhã, pastor Cledson, da igreja cristã evangélica Nova Vida, aqui em Brasília. Nós vamos ter a presença do coral, vamos ter a banda Comocebe tocando conosco no sábado à noite, mas acima de tudo, nós vamos ter a palavra de Deus aqui sendo pregada. Venha no próximo sábado, convide os seus vizinhos e amigos para ouvirem a palavra do Senhor. O entendimento bíblico de conversão é a quarta marca de qualidade de uma igreja saudável, que nós vamos ver hoje.
Atos capítulo 9. Pode deixar, não precisa mexer. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9 e verso 20 a 22. Abra sua Bíblia lá, nós vamos ler o texto. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na igreja a homenagem às mães. A devocional foi direcionada a elas. Elas tiveram a apresentação das crianças, receberam presentes, foram devidamente honradas e lembradas por esse dia que é especial, porque a gente se lembra de que todos nós só viemos ao mundo porque Deus usou as nossas mães para isso. Então, mais uma vez eu quero mencionar aqui a nossa lembrança como igreja, da importância que todas vocês têm. A minha mãe está aqui hoje, a dona Floriza, viu? Está aqui comigo, passou o dia comigo, que coisa boa. Outras mamães estão aqui hoje à noite, e todas vocês são especiais. O mundo nem existiria, a humanidade nem existiria sem vocês. Vocês são instrumentos de Deus, que Deus as abençoe muito, muito mesmo. Atos capítulo 9, versos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versículo 20, pulando um pedacinho aqui só. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Vamos orar pela pregação? Feche os seus olhos. Senhor, eu me coloco diante da tua presença nesta noite. Eu que nada sou sem ti, que não tenho poder de persuadir ninguém, não tenho condições nenhuma de convencer um outro ser humano, pela minha própria força, pela minha própria argumentação. Mas o teu Espírito é mestre do convencimento. O teu Espírito é um mestre da transformação, da conversão. Que ele afofe a terra nessa noite. Que ele abra o nosso coração para a tua palavra. Em nome de Jesus, se tem uma terra dura nesta noite, que ela seja afofada e seja transformada pelo teu Espírito em terra boa. Que todos nós possamos sair daqui desafiados e impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a conversão, esse momento em que você entregou a sua vida para Jesus. Cada um aqui pode ter uma lembrança diferente disso. Mas o fato é que hoje não está popular a ideia de você mudar de ideia.
É meio paradoxal essa característica da ultramodernidade. A característica do homem moderno é que, ao mesmo tempo em que ele é contra mudanças, ele chama de coerção, ele chama de lavagem cerebral, ele chama isso de ditadura étnica, ditadura ética, ditadura de princípios. Ao mesmo tempo que o homem ultramoderno, ele prega a relativização de todos os conceitos para que você e eu e ninguém tenha o direito de convidar alguém a mudanças. O que o mundo ultramoderno prega é que você tem que aceitar as pessoas do jeito que elas querem ser e não oferecer para elas a opção de mudança. Ao mesmo tempo esse mundo deseja profundamente mudança. Ao mesmo tempo, a gente troca de roupa, a gente troca de tamanho do cabelo, de cor do cabelo, de estilo, de frase, a gente troca de coisas do tempo inteiro. Ao mesmo tempo que o homem ultramoderno, ele chama de imposição, mudança, ele é um homem que muda o tempo inteiro. O tempo todo, os homens e as mulheres do nosso tempo pregam o empoderamento da sua própria vontade. E qualquer segmento, seja religioso, filosófico ou político, que tente lhe impor, que tente lhe propor uma outra forma de viver a sua vida, é alvo de protesto, é alvo de denúncia, é fascismo, é imposição. Porque as pessoas têm o direito de serem o que são. Ao mesmo tempo que existe esse lado, este mesmo homem vive mudando. Vive atrás de coisas diferentes para a sua vida. A pergunta que fica é, de fato existe alguma mudança significativa? Será que de fato as pessoas podem mudar o jeito que são para um outro jeito, algo consistente, algo realmente profundo, algo verdadeiro? Ou a gente é fruto de uma geração líquida, como dizia aquele pensador Zygmunt Bauman nos seus livros, uma geração líquida, que não desenvolve mais vínculos profundos, não só com pessoas, mas com ideologias. Não só com pessoas ou ideologias, mas com nada. Uma geração líquida, uma geração que não se compromete, não se aliança com nada. Tudo é descartável, tudo é manejável, tudo é mutável, depende do dia, da hora, do momento, do meu humor. Será que de fato existe por trás da nossa máscara, dos nossos estereótipos, mudança de verdade? Será que você acredita em mudança de verdade quando você conhece alguém que você não gosta da índole daquela pessoa? Nesse tempo onde a gente é levado a gritar que bandido bom é bandido morto, o que está por trás dessa declaração que nós temos que avaliar? A total descrença de que um bandido pode deixar de ser bandido, não é verdade? Total descrença de que um bandido que mente, que tem um problema de caráter, de um estuprador, de um assassino, deixar de ser. Não tem chance para ele, não tem oportunidade de mudança. Ou por trás de qualquer outro tipo de afirmativa que nós fazemos, eu me incluo nisso. Já disse isso, no meu afã de estar às vezes irado com o crime de alguém. E me lembro de Gates, um americano que saiu de Chicago e a família foi para a Inglaterra e a família dele morreu. Horatio Gates Spafford, por causa de um naufrágio, e ele perde as filhas. O filho morre numa enfermidade na infância, e esse homem escreve aquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais doce, a mais forte sofrer, ou seja onde for, o que vieres a ser, sou feliz com Jesus meu Senhor, algo assim. It is well with my soul, é o nome do hino original.
ele diz: está bem, está tudo bem com a minha alma, eu tenho paz em Deus, no meio das injustiças que eu estou sofrendo. É possível haver mudança? Você acredita em conversão? Você acredita que a história do endemoniado gadareno, que era tomado por demônios e que nem as cadeias podiam contê-lo, e que ninguém queria ficar perto daquele homem poderia ser um assassino, estuprador, pedófilo, criminoso e tudo mais? Você acredita que Jesus Cristo pode transformar aquele endemoniado num pregador da palavra? A esperança para o mundo caído. Qual é o conceito de conversão que você e eu temos? E a Bíblia diz que existe mudança. A Bíblia diz que existe conversão. A Bíblia diz que é possível que alguém experimente uma transformação profunda, que vai mudar a mente dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa, a visão dessa pessoa, para o resto da vida dela. A Bíblia diz que é possível que você hoje, ao se encontrar com um cidadão do qual você tem nojo pelo caráter e as atitudes dele, a Bíblia diz que é possível daqui a um ano, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, você encontrá-lo e se surpreender com quem você vai ver, porque Deus transforma a vida das pessoas. Você acredita em conversão? Você entende o que é conversão? E eu quero trazer aqui o exemplo de um homem assim. Um homem que mudou. Saulo. No capítulo que nós lemos de Atos, tem a narrativa da conversão de Saulo, posteriormente chamado de Paulo. Lucas mencionou aqui no livro de Atos, o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele menciona 3 vezes como Saulo era. Ele diz no capítulo de número 7, versículo 58, que Saulo, ele era um homem que estava por trás do apedrejamento de Estevão. Em Atos, capítulo 7, versículo 58, nos diz que as testemunhas deixaram as suas vestes aos cuidados, aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto eles deixavam as suas vestes ali, eles estavam descansando em Saulo para matar a pedrada Estevão, por ser cristão. Saulo seria como um membro do Estado Islâmico, contra aqueles que pensavam contra ele. Em Lucas, capítulo 8, versículo 1, diz que Paulo consentia com a morte de Estevão, ele concordava, ele apoiava, ele estava segurando a veste, ajudando o povo a estar livre para as mãos poderem apedrejar aquele discípulo. Em Atos 8, verso 3, diz Lucas, o médico, que Saulo assolava a igreja, que Saulo era um pavor para a igreja, que Saulo, ele era aquele que provocava medo na igreja. Tal era o ódio, a violência, a virulência, a forma dura com que Saulo perseguia os cristãos, procurando os cristãos de casa em casa. Diz lá em Atos 8, a partir do verso 3, ele ia de casa em Jerusalém, e ele arrancava homens e mulheres de dentro de casa, quando eram cristãos, e os levava arrastados para a prisão. Saulo era aquele que batia na porta das casas de Jerusalém e investigava se era um cristão. Ele puxava pelo braço, ele arrastava. Não era uma coerção, apenas uma condução coercitiva, era uma prisão violenta, cheia de ódio. Esse era Saulo, procurando gente de casa em casa. Você crê em Jesus? Então você vai para a prisão. Em Atos capítulo 9, versículo 1, nós lemos aqui, diz que Saulo ainda respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Veja bem o tamanho do ódio de Saulo pelos cristãos.
ele não ficou contente de perseguir os cristãos apenas em Jerusalém. Os cristãos começaram a fugir de Jerusalém por causa da perseguição dos judeus, cujo principal algoz era Saulo. E os cristãos foram para Damasco, uma cidade que tinha muitas sinagogas, tinham várias famílias de judeus, e os cristãos estavam fugindo para Damasco. Fugindo de quem? Da perseguição dos próprios judeus. Fugindo de quem? De Saulo, que ainda respirava ameaças. Essa expressão no grego, respirar ameaças, literalmente significa bufar como um cão raivoso. E não contente, Saulo, vai até o sumo sacerdote e a liderança dos judeus, e ele pede um documento que o autorizasse a não perseguir os cristãos só em Jerusalém, mas perseguir os cristãos em Damasco e em outras cidades. Saulo então consegue uma espécie de autorização, de ordem de extradição. Ele iria para Damasco, ele iria para outras cidades, e lá ele teria uma autorização do Sinédrio, da liderança judaica, para extraditar, para trazer de volta os cristãos que haviam fugido. Percebe o tamanho do ódio desse homem? Percebe as mãos de sangue que esse homem tinha? Ele elaborou uma trama para liquidar os cristãos. Era isso que Saulo queria. Ele queria ser o inquisidor da igreja, contra a igreja cristã, o inquisidor do judaísmo contra os cristãos do primeiro século. E ele vai diz o versículo 2, que ele vai para Damasco, a fim de achar alguns que eram do caminho, homens como mulheres, para os levarem presos para Jerusalém. Ele não estava nem aí se era homem, se era mulher, se era mãe, se tinha filhos, se ficaria bem, se os filhos ficariam assistidos. Saulo ia para Damasco com documentos de morte, documentos de extradição, documentos de imposição, de violência, de ódio. Lucas o chama de um animal selvagem e feroz, quando usa essa expressão limainomai, que é essa bufar, respirando ameaças. Se você olhar no verso 21 do capítulo 9, veja aí, no verso 21 do capítulo 9, que nós lemos: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, Atos 9, 21, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? A palavra aqui usada para exterminar, portel, pode significar tanto morte, mas pode significar também espancamento. Então, não é necessariamente uma declaração de que Paulo estava matando os cristãos em Jerusalém, mas ele estava os encarcerando e os espancando e os ameaçando a não mais falarem no nome de Jesus. Se nós tivéssemos nos encontrado com Saulo, imagine que você viajou no tempo e você tivesse na entrada de Jerusalém e você tivesse que se afastar da estrada porque vinha uma comitiva com soldados, e lá vinha um homem num cavalo com outros soldados, com a sua comitiva, indo para Damasco, e alguém ali te falasse, olha, esse homem aí é o maior perseguidor dos cristãos, ele é o homem que mais odeia os cristãos, ele está saindo daqui, porque ele já prendeu todos os cristãos que ele pôde aqui de Jerusalém, agora ele está indo para outras cidades, atrás deles. Se você e eu tivéssemos encontrado com Paulo, ou com Saulo, quando saía de Jerusalém, e nós tivéssemos dito para Saulo assim, Saulo, deixa eu dizer uma coisa, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, você vai ser o principal pregador do cristianismo. Imagine se você gritasse para Saulo, Saulo, ei Saulo, você que está saindo aí, ó, você daqui a alguns dias vai ser o principal missionário da igreja cristã. Será que Saulo
teria acreditado? Será que Saulo teria se virado para você e acreditado nisso? O que ele pensaria? Ridículo, impossível, inimaginável. Mas Saulo tinha desconsiderado, meus irmãos e amigos, aquilo que você também não pode desconsiderar: a graça soberana de Deus, como um seu poder que não pode ser derrubado por ninguém. A graça soberana de Deus, com o seu poder, trazendo graça superabundante sobre o pecador. Saulo é uma prova bíblica e uma demonstração e um exemplo bíblico do que significa conversão. É um milagre. É uma ação sobrenatural de Deus que transforma um coração cuja persuasão humana não poderia transformar, cuja escola humana não poderia transformar. Saulo era um dos principais estudiosos da sua época. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, o mestre de Jerusalém. Ele era um homem letrado, não só no conhecimento da Torá, da lei de Deus do Antigo Testamento, mas nas filosofias de sua época. Ele era poliglota, ele sabia o latim, o aramaico, o grego, o hebraico. Ele conhecia os estoicos, os epicureus, ele conhecia a cultura de sua época. Era um homem erudito, de classe alta, mas cheio de ódio e de rancor contra os cristãos. Mas ele mudou. Ele foi mudado. Você conhece alguém que precisa ser transformado miraculosamente? Você conhece alguém que você diz assim: para esse é impossível? Para esta não dá? Talvez você tenha um filho assim. Talvez você tenha um pai assim, uma mãe assim. Quais são as pessoas na sua vida que você acha que é impossível para elas serem transformadas? Eu quero te lembrar de Saulo, o homem que mudou, o homem que se tornou um servo, um mártir, um pregador do Evangelho. Você crê no poder de Deus, meu irmão? Você crê nisso? Quer uma prova? Olha ao seu redor. Você acha que foi eu que consegui convencer alguém aqui a sentar nessas cadeiras? Nem a minha mulher, foi eu. Quando eu conheci a Isabela, eu vi a graça abundante e poderosa de Deus mudar o coração daquela moça. Não foi eu, não foi homem algum, não foi falta de estudo, não foi falta de amor, foi a ação poderosa do Espírito Santo que mudou a vida da minha esposa. Vocês acham que foi necessariamente o meu pai ou minha mãezinha que está aqui, que conseguiram fazer uma cirurgia no coração do Tiago para ele mudar? Eu chamo minha mãe de mãezinha e todo mundo acha que é só por carinho. É por carinho também, mas é porque ela é a mãezinha, ela é pequenininha também, né? Mas a minha mãe orava por mim, pelos meus 3 irmãos. Mas ela é testemunha. Quem mudou o meu coração foi Deus. Foi Ele que pegou o adolescente Tiago, filho de pastor, com todas as suas dúvidas e crises, e Ele mudou. Ele operou. Deus faz isso, e Ele pode fazer isso na vida de cada um de nós. Veja bem o que Ele faz. Acompanhe comigo. A grande mudança é necessária. Paulo precisava admitir a sua situação. Ele sai de Jerusalém cheio de si.
Ele sai de Jerusalém com o nariz empinado. Ele sai de Jerusalém achando que ele estava no controle das coisas, e aqui ele que entendia tudo, ele é quem tinha a teologia correta, era ele que tinha o que ensinar. Ele sai de Jerusalém com a cabeça erguida, mas no versículo 4 ele está prostrado em terra. Ele está com a cara no chão. Ele está cego. Ele está confuso, ele não está entendendo o que está acontecendo. Toda a autoconfiança de Saulo tinha ido embora, porque a mudança é extremamente necessária para cada um de nós. Sem Jesus nós estamos mortos nos nossos delitos, pecados, religiões, fés e todas as nossas liturgias e orações e leituras e cânticos. Sem Jesus Cristo nós estamos mortos nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos, na nossa vontade, na nossa força, na nossa própria santidade. Sem Jesus nós estamos com a cara no chão, confusos, atordoados, porque nós precisamos de ajuda. A mudança é necessária. Se você precisa de um remédio, mas não entende que precisa, você não vai tomar um remédio, você não vai querer um remédio. Mas Deus, Ele faz isso, Ele desconstrói as nossas torres de segurança. Ele acaba com aquilo que a gente achava que ia dar conforto para nós. Ele deixa que o mundo nos tire a nossa paz, porque a nossa paz vai nos levar para o inferno. Mas a paz dele salva. A mudança é necessária nas atitudes. Aquele Saulo cheio de si agora está prostrado, agora está com a cara no chão, agora está tentando entender o que está acontecendo. Ele ouve uma voz, a voz de Jesus dizendo: Saulo, por que você me persegue? Por que você está indo contra mim? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Qual foi a última vez que Saulo perguntou o que era alguma coisa a respeito de Deus? Aquele homem cheio de si, aquele homem com uma arrogância teológica, doutrinária, aquele homem que achava que ele é que tinha que ensinar, agora está perguntando: quem é que eu estou perseguindo? Eu não sei tudo que eu achava que eu sabia. E essas perguntas precisam ser levantadas no nosso coração. Essas perguntas precisam estar dentro do seu coração para você experimentar conversão, mudança de rumo. Você precisa dizer: eu não sei, eu não tenho uma resposta, eu preciso de uma resposta que venha para além de mim, porque eu não tenho uma resposta. O que está acontecendo? Quem é que eu estou perseguindo? Saulo está aqui vivendo uma profunda queda, com a sua autoconfiança, os seus conceitos, a sua visão da vida. Esse homem que achava que enxergava tudo, agora precisa de ajuda para andar 2 passos. Esse homem que agora não consegue dar nem 1 passo, nem 2 passos sem tropeçar. Outrora saíra de Jerusalém achando que estava com o controle de todas as coisas. Tiago nos diz, meus irmãos, antes de vocês fazerem planos e dizerem: amanhã faremos isto ou aquilo, antes disso vocês devem dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Nós só respiramos porque Ele nos dá vida. Nós precisamos nos esvaziar de toda autoconfiança, de todo ego, de todo orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus está fazendo o que com Saulo? Meus amigos e meus irmãos, o primeiro estágio da conversão, Deus está mostrando para Saulo quem ele era. Ô Saulo, deixa eu te dizer e te mostrar quem você é. Você é alguém que num estalar de dedos fica completamente dependente. Esse é você. Você já entendeu isso? Você, Saulo, é alguém que mesmo com todo o seu currículo, se eu quiser, no estalar de dedos, você não dá 1 passo sem precisar de ajuda. Tenha consciência das suas limitações. Dr. Mário Sérgio Cortella tem a resposta pronta para quem diz assim: você sabe com quem você está falando? E ele diz: eu sei, você é um ser humano
no meio de mais de 6 bilhões de seres humanos, de uma espécie, no meio de mais de 30 milhões de espécies que vivem no planeta Terra, que é um planeta, no meio de dezenas de outros planetas de uma galáxia, que fica no meio de muitas outras galáxias, de um universo, que fica misturado com muitos outros multi-universos que estão se expandindo e estão desaparecendo. Esse é você. A conversão precisa desconstruir o nosso ego. É graça imerecida. Versículo 15 diz aí: mas o Senhor lhe disse: vai. Saulo está cego depois desse encontro. No versículo 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Diz Deus para Ananias. Este é para mim, versículo 15, um instrumento escolhido. Escolhido por Deus. Versículo 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Meu irmão, conversão é receber um sopro sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Assim como Deus soprou nas narinas do homem que foi formado e modelado do pó da terra, do barro, a conversão é aquela palavra de Deus que chega no vale de ossos secos, ossos mortos, corpos sem vida, e Ele traz vida. Ele sopra a vida. O Espírito Santo é a vida do crente. É o Espírito Santo que é aquele choque. Como é que chama quando dá um choque assim em alguém? Para alguém que teve uma parada cardíaca? Um desfibrilador. O Espírito Santo é o desfibrilador da alma, para você acordar. Agora os seus olhos se abrem. Agora aquilo que escola bíblica nenhuma poderia fazer na tua vida, escola judaica nenhuma podia fazer, agora você começa a entender, porque Deus começa a implantar em você a mente de Cristo. O Espírito Santo é o teu professor, a palavra é a cartilha, e a mente vai sendo transformada. Ele te dá vida, Ele te faz regenerar-se, Ele te dá uma nova existência, você nasce de novo. Isso é conversão, segundo a Bíblia. É uma ação soberana, poderosa, maravilhosa, interventora de Deus na tua vida. Se Deus não intervisse na tua miséria, você estaria indo no seu caminho em pecado e perdido. Conversão é uma intervenção misericordiosa de Deus, sacudindo a sua alma, desfibrilando o seu espírito e fazendo você acordar. Você já experimentou isso? Seus olhos já se abriram? Eu posso ouvir um amém? Quem já experimentou isso aí? Glória a Deus. Conversão é possível? É claro que é. Era impossível para Paulo sem a ação de Deus. Saulo não mudaria a sua mente e seu coração se não fosse a ação de Deus no caminho de Damasco. Era impossível para Paulo sem a misericórdia soberana de Deus. Deus teve misericórdia de Saulo. Deus teve misericórdia. Deus foi lá e jogou luz na mente daquele homem. Ele não conseguiria sem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem convencimento, meus irmãos. Imagine que várias pessoas passaram na sua vida, antes de você se converter, falando alguma coisa para você. E Deus usa vários instrumentos. Mas teve uma hora, teve uma fase na sua vida, em que o Espírito Santo te levou para dentro de um quartinho. Vem cá, senta aqui. Você sentou aqui, ele sentou de frente, só uma ilustração, tá? Aqui não é a cabana, não é nada disso, é só uma ilustração. Sentou de frente para você e começou a te convencer. Convencimento não é imposição.
Convencimento não é mordaça, convencimento é convencimento. Você entra dentro daquele quartinho dizendo: eu não, eu, Saulo, eu vou matar os cristãos todos. Não estou contente em persegui-los só em Jerusalém, agora eu vou para Damasco. Eu não caio nessa conversa desses do caminho aí não, desse tal de Galileu que foi morto aí. Eu não caio na conversa deles não. O Espírito Santo chama, não, eu não, pode. Aí ele fica lá um tempo com você no quartinho. Quando você sai, você está convencido. Alguém te pergunta: ele te obrigou? Não. Ele fez uma lavagem cerebral em você? Não. Ele te ameaçou? Ele disse para você que você tinha que fazer isso? Não. O que ele fez? Ele me convenceu. Eu fui convencido. Ele tem razão. O caminho é esse. É o Cristo. Isso que o Espírito Santo faz. Ele convence. Amém, meus irmãos? É possível, graças à ação poderosa de Deus, direta, através da visão, através do encontro que Paulo tem no caminho de Damasco, através do sobrenatural, e através da ação indireta de Deus, usando Ananias, aquele homem de fé piedoso de Damasco, que é usado por Deus na vida de Saulo. A conversão só é possível graças à ação de Deus, e Paulo deixa isso muito claro, meus irmãos, em muitas outras passagens. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim aos Gálatas: aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Gálatas capítulo 1, versículo 16, aprove a Deus revelar o seu Filho para mim. Deus tomou a iniciativa de acordo com a sua própria vontade, e Paulo ilustra essa verdade da ação de Deus na conversão com pelo menos 3 imagens dramáticas. John Stott nos aponta isso, um grande estudioso da palavra. Ele diz: a primeira imagem é que Paulo diz lá em Filipenses que ele foi conquistado por Jesus. Ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. E a palavra que ele usa quando ele fala que ele foi alcançado por Cristo Jesus é a mesma palavra usada para capturado. Paulo usa aqui uma imagem dramática. Ele diz assim: Jesus me conquistou, Jesus capturou meu coração, Jesus entrou na história da minha vida de uma forma impactante. Uma outra forma de se expressar que Paulo usa, ele usa a figura da luz que resplandece nas trevas. Em 2 Coríntios 4, 6, Paulo diz assim: das trevas brilhará a luz, essa luz que brilhou em nossos corações, para iluminarmos com o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz que a conversão dele foi como alguém que estava vivendo em plenas trevas, e a luz brilhou na vida dele de uma forma poderosa. A terceira figura que ele usa é de uma enchente. Paulo diz assim em 1 Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemador, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele usa a figura de uma água que transborda sobre a vida dele. E me lembrando de mais uma analogia de Paulo, em Efésios capítulo 2, ele não podia ser mais literal do que isso. Ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos. Palavras fortes para conversão. Você está entendendo o que é conversão? Conversão é uma enchente, uma iluminação, é uma vida que é implantada em você por Deus. Conversão começa com a ação soberana, poderosa de Deus na vida da gente. E se não fosse assim, não haveria chance para nós. C.S. Lewis, aquele irlandês que foi ateu muito tempo,
A mãe era protestante e faleceu quando ele ainda era muito pequeno. O pai católico. Na Irlanda do Norte, católicos e protestantes se degladiam até hoje ainda. Antigamente havia morte constante. C.S. Lewis cresceu com essa mistura dentro de casa. A mãe morreu, o pai o enviou para um conservatório, para uma casa de estudantes em Oxford, lá na Inglaterra. C.S. Lewis, na sua adolescência, se afastou dessa fé da mãe. Ele se rebelou contra essas coisas, ele experimentou de tudo: ateísmo, agnosticismo, misticismo, nova era. Ele fez de tudo. Ele era um erudito. Ele logo se transformou num professor de literatura em Oxford. Ele era um homem letrado, um homem que tinha um vasto conhecimento. Mas ele se torna cristão quase aos 30 anos de idade. Ele escreve a sua autobiografia, cujo título é Surpreendido pela Alegria. E ele fala assim da sua conversão. Ele diz: sentindo que Deus o buscava implacavelmente, ele o compara com um grande pescador, fisgando seu peixe, a um gato caçando um rato, a um bando de cães de caça encurralando uma raposa, e finalmente um enxadrista divino colocando-o na posição mais desvantajosa, até que enfim ele tem que reconhecer que ele levou um xeque-mate. Essa é a forma como C.S. Lewis expressa a sua conversão. Deus agiu de uma forma poderosa na minha vida e me transformou. A grande mudança, o que ela seria então? A grande mudança não foi, meus irmãos, uma mudança de conhecimento intelectual maior. Não deu nem tempo. Paulo não passou por uma escola antes de se converter. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Não foi um estudo, um assentimento mental, depois de diversas tarefas, que foi a conversão de Paulo. Não foi isso. Paulo não mudaria somente com habilidade ou resolução moral. Não foi isso também que transformou o coração daquele homem. Paulo não mudaria somente com mais autopurificação ou autorrealização. Não foi isso que transformou a vida do apóstolo Paulo. Paulo precisava de arrependimento, literalmente de mudar de direção. Ele precisava reconhecer o seu pecado. E foi isso que ele experimentou. Ele precisava de uma intervenção sobrenatural, uma luz de Deus que viesse sobre a vida dele. Ele precisava parar de olhar para si mesmo e olhar para Deus, para cima. Ele precisava confiar somente em Cristo. E assim ele experimenta, de fato, uma transformação. Conversão, meus amigos, não é fruto de engajamento intelectual. Paulo diz: resolvi considerar tudo o que eu aprendi, acumulei de conhecimento intelectual como refúgio, como esterco. Para mim é Cristo, somente Cristo, só por Cristo. Decidi pregar a Cristo e esse crucificado. E Paulo vai dizer: eu vou pregar a loucura da cruz, que sou pecador demais e deveria morrer pelos meus pecados, mas um homem santo e justo, o Filho de Deus, veio ao mundo e morreu no meu lugar. E foi isso que Paulo experimentou, e foi isso que Paulo começou a pregar. Quando essa mudança acontece? Pense comigo, nós estamos quase caminhando para o final. Ela acontece de duas formas. Paulo não podia ficar sem fazer nada. Então o que ele faz? Ele crê. Ele crê nessa palavra de Jesus. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Jesus diz: eu sou esse Jesus a quem você persegue. Você vai ficar cego, você vai para Damasco, Ananias vai se encontrar com você, você vai voltar a ver, e eu sou esse Jesus aí, eu sou o Messias. O que Paulo precisava fazer? Ele crê, e ele creu. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna.
Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê tem a vida, quem não crê já está debaixo da ira de Deus. O que Paulo diz em Romanos 1,16? O justo viverá pela fé. Tem que crer, ele creu. Você e eu precisamos crer. Paulo tinha que se comprometer. Ele não apenas crê, porque a fé no Novo Testamento não é um sentimento, nossa, como eu creio em Jesus. A fé no Novo Testamento é um novo caminhar, uma nova forma de andar. Fé no Novo Testamento é fidelidade. Não é apenas um adjetivo, é um verbo, é movimento, é ação, é repercussão na sua vida. Por isso, quando você lê qualquer versículo na Bíblia que fala que crer em Jesus vai ser salvo, ali está querendo dizer, aquele que for fiel a Jesus, fidelidade a Jesus, é crer em Jesus, é confiar e se submeter a Jesus. Jesus vai dizer em Mateus 7, muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e eu vou dizer, eu não vos conheço. É preciso haver fé e submissão. Jesus vai dizer em Lucas 6, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Analise a sua vida. Jesus diz em Lucas 6, por que vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E Jesus vai dizer de forma clara em João, capítulo 15, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Não adianta declarar em música, em oração, em lágrima, em rede social, ou em qualquer coisa que a gente se mete a fazer, que a gente é apaixonado por Deus. A nossa declaração de paixão e de amor a Deus tem uma palavrinha chamada obediência. A melhor poesia, melodia, música, declaração de amor que você pode dar a Jesus é a tua obediência. Fora isso, é palavra vazia, é discurso que dissipa. Mas Paulo, meus irmãos, percebam comigo, Paulo não podia fazer tudo. Paulo podia fazer algumas coisas, mas ele não podia fazer tudo. Então o que Deus faz? Deus se comprometeu a dar a Paulo fé em Jesus. Deus é o autor da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Portanto, versículo 1, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus te deu fé, a fé é um presente de Deus. Você creu em Jesus? Levante as mãos para os céus e diga obrigado, porque foi um presente de Deus. Você crê. Se Ele não tivesse te presenteado com a fé, você não teria crido. A fé é um presente de Deus. Deus não só te deu a fé para crer em Jesus como teu Salvador, mas Ele também te deu a salvação de Jesus. Ele te deu a salvação. Ele te deu a fé em Cristo para ser salvo, e Ele te deu a salvação em Cristo porque você creu. Ele fez a parte primordial. Ele é o autor e o consumador. Ele vai dizer no versículo 44 de João 6, ninguém veio a mim se o meu Pai não o trouxer. Você foi a Cristo, o Pai te levou até Cristo. Irmãos, o que acontece então para a gente caminhar para o final? A conversão, você fez alguma coisa, Deus fez muita coisa. O que foi a conversão então? Foi um compromisso de duas pessoas, uma decisão de duas pessoas. Um compromisso foi feito entre você e Deus,
para que você o glorifique com a sua vida. Lá em Filipenses diz que a nossa conversão é para a glória de Deus. Você se comprometeu a dar a fé em Cristo. Deus se comprometeu em te dar a fé em Cristo para ser salvo. Deus se comprometeu a te dar a salvação em Cristo. E você se comprometeu a crer na salvação em Cristo e a submeter a Jesus. É o resumo do que a gente falou. Veja o que Deus fez. Deus te deu a fé, colocou no seu coração para crer, e Ele te deu a salvação em Cristo. Você creu e você se submeteu. Mas perceba uma lógica aqui. Por isso que nós somos monergistas na salvação, quando cremos que Deus é o que faz o papel todo. A tua parte depende exclusivamente e intrinsecamente da parte de Deus. Não tem como você crer em Jesus sem receber a fé que vem de Deus. Não tem como você ser salvo se você não crê em Jesus. E não tem como você crer em Jesus sem Deus lhe dar a fé para crer em Jesus. Concluindo aí, tem algumas verdades para a gente terminar. Deus é aquele que faz um transplante de coração. Deixa eu ver onde está aqui que eu não estou vendo. A soberania de Deus, isso. Deus, Ele faz um transplante de coração. Ele muda a sua realidade. Tem várias afirmativas aí sobre isso. Eu não vou ler todas. Mas tem uma figura na Bíblia que você precisa memorizar. A Bíblia diz que Deus, Ele transplanta um coração vivo para um coração morto. Em Ezequiel capítulo 11, eu vou dar um coração para vocês, um coração novo, que vai ser trocado por esse coração de pedra que vocês têm. Ou seja, Deus, Ele é um cirurgião na conversão, mudando a sua realidade. Ok, a responsabilidade humana, a sua responsabilidade é crer. A sua responsabilidade é confiar nesse Jesus. Você tem que se submeter a esse Jesus. Você precisa deixar o seu coração ser transformado por Ele. Essa é sua responsabilidade. Mas essa fé e essa ação de confiar em Jesus vem do próprio Deus para você. Então, nós temos aí a conclusão. Deus é muito maior e mais amoroso do que você imaginava. Talvez você até hoje pensasse que Deus tinha complementado a bondade do seu coração em levantar a sua mão no apelo. Talvez até hoje, eu vou descer aqui para terminar aqui embaixo. Talvez até hoje você tivesse pensado que Deus foi bonzinho, e agora eu vou dar trabalho para o Daniel. Porque você foi aquele homem ou aquela mulher, gente boa, com um coração manso, com um coração tranquilo, que um dia levantou a mão no apelo e foi sensível. Então você olha para Deus como alguém que te ajudou. E quando você entende o que o Evangelho explica sobre salvação, você percebe que Deus é muito mais amoroso e misericordioso do que você imagina, porque você não é coisa boa, coisa nenhuma. Você não tem mérito nenhum na tua conversão, na sua mãozinha levantada no apelo. Foi Deus que foi muito mais bondoso com você. Ele é completamente soberano, completamente santo, completamente autossuficiente. Ele não precisava de você, Ele não salvou você porque Ele ia se sentir sozinho. Foi apenas misericórdia com a tua vida. Isso te faz ver a criação, o sacrifício de Cristo, a misericórdia de Deus salvando a muitos, como algo que Deus não precisava fazer, desnecessário. Ele poderia ter simplesmente condenado o mundo inteiro. Deus poderia simplesmente ter mandado você e eu para o inferno, que Ele não estaria devendo para a gente coisa alguma, porque não foi Ele que colocou o pecado no teu coração, não foi Ele que te deu a opção, não foi Ele que te induziu a opção de desobedecê-lo. Você trilhou esse caminho, mas Deus, Ele é misericordioso e maravilhoso para mesmo assim prover um meio de transformar você. A segunda coisa é que nós somos muito mais carentes da misericórdia de Deus do que nós imaginávamos. Deus não precisava me salvar, e eu jamais me salvaria. Então, eu sou muito menor do que eu imaginava. A minha conversão é algo do qual eu tenho que agradecer a Deus e viver para honrá-la o resto da minha vida. É por isso que aquele que entende o tamanho da graça de Deus ao ser salvo, se sente constrangido a servir a Deus. Você e eu deveríamos ter vergonha
quando a gente peca. Essa, meus irmãos, é a relação de um crente com o pecado. A gente deveria ter vergonha de quando a gente peca. Vergonha. Você não deveria levantar os seus pecados como troféus, como sofisticação, como experiência de vida. A minha história me define. Que conversa fiada é essa? Nós temos que nos arrepender dos pecados da nossa história e não levantar os pecados da nossa história como troféus, como se nós não tivéssemos opção de vivermos uma vida diferente. A gente precisa se arrepender do que precisa ser arrependido, meus irmãos. Não caia nessa conversa liberal do nosso mundo, em que você olha para a sua história com aquela paixãozinha: eu caí aqui, fiz aquela besteira ali, mas isso me fez me tornar o que eu sou. Isso é conversa da cabana, desses livros pós-modernos que distorcem a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho diz para você que você tem que olhar para todos os pecados da sua história e se arrepender deles. E se pudesse voltar atrás, você não os faria, porque cada pecado que você comete é uma afronta ao Deus Santo que salvou você na cruz com o Filho dele morrendo no seu lugar. Jesus pagou com sangue a tua vida para você ficar se vangloriando dos erros que cospem na cara de Jesus. Quando você e eu cometemos um pecado da mente, das mãos e dos pés, nós estamos desprezando a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. Ele não precisava nos salvar. Ele não nos deve um carro, uma casa. Ele não nos deve a cura de nenhum câncer. Ele não nos deve a salvação de nenhum bebê. Ele não nos deve nada. Tudo de bom que você tem é graça e misericórdia de Deus. E Ele não vai deixar de ser Deus nem 1%, se Ele te disser não para os teus pedidos mais inflamados. Você já experimentou isso? Eu também. Eu já pedi a Deus a vida de um filho e Deus levou na barriga da Isabela. Esse Deus é grande desse jeito. Paulo pregou um Deus soberano desse jeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós transformamos Deus no escravo dos nossos pecados. Nós queremos uma igreja que vai passar a mão nas coisas podres da nossa vida. Paulo fica cego, meus irmãos. Paulo fica cego. Ele não vê nada, porque Deus deixa claro a miséria que aquele homem vivia. Sem Deus nós não somos nada. Que Deus quebrante o seu coração e o meu coração. A grande verdade da vida é que não somos o centro da existência de tudo, somos uma importante parte do que foi criado e temos um propósito de estarmos aqui. A razão é de termos um relacionamento com Deus que o honre, que lhe dê a glória de ser o nosso Criador e Salvador. A grande injustiça no mundo não são os nossos sofrimentos, mas Deus não ser honrado. Pequenas criaturas em um pequeno planeta que um grande Deus pendurou no cosmos, criaturinhas que teimam glorificarem a si mesmas. Esta é a grande injustiça da qual não quero fazer parte nos anos que me restam. Eu escrevi isso para vocês. O maior injustiçado desse mundo se chama Deus, quando um de nós não o honramos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. O que nos resta, meus irmãos, nos prostrarmos diante desse Deus como Paulo fez. O que nos resta é abaixarmos a nossa cabeça, dobrarmos os nossos joelhos em humilde reconhecimento, e a gente reconhecer que nós não vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação oferecida para nós. Por que nós viemos para essa mansão maior? Porque a gente quer um lugar mais bonito? Não, porque tem que ter cadeira vazia, e hoje tem, para a gente ajudar pessoas a não negligenciarem tão grande salvação. Ajudarmos pessoas a saírem dos seus próprios pecados e serem salvas pelo Jesus que liberta. Meus irmãos, por isso vale a pena viver e morrer. Por isso vale a pena dar a nossa vida. Eu quero que você nessa noite, nesse culto, tenha o seu coração tocado pelo Espírito Santo de Deus em dispor-se a dar a sua vida. Dar a sua vida. Eu não estou te falando para ser pastor ou missionário
de tempo integral. Eu estou te dizendo que se Paulo, esse homem religioso, cheio de conhecimento, precisou ficar cego para abrir os olhos, eu estou te convidando a se quebrantar nessa noite e a perceber o tamanho que é a graça de Deus em ter salvado você. Ele não te devia isso, Ele não te deve nada. Ele te deu por amor, por misericórdia. Você poderia passar o resto da sua vida perdido. Deus não te deveria nada. Deus não te deveria nada. Mas Ele amou a você e a mim antes mesmo de nós o conhecermos. Ele provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Ele estendeu a sua mão para a sua vida. Feche os seus olhos aí, coloque o seu coração na presença de Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para... Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, nós colocamos as nossas vidas diante da tua palavra. As suas mãos para mim. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu. Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. Aleluia. Agora me regozijo. Olha o que Jesus fez por nós. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem quando Ele estendeu, Senhor, a sua mão. Senhor, na tua presença nós queremos te louvar nessa noite. Olha para os nossos pecados, Senhor, e tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor. Rasga o nosso coração nessa noite. Livra a gente de máscaras, de fingimento. Nos ajude a cairmos de joelhos na tua presença como Paulo e temos o nosso nome transformado, a nossa história transformada, a nossa vida mudada. Livra-nos, Senhor, dos nossos pecados em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor, que teu Espírito Santo haja no nosso meio, haja no nosso coração. Age, Senhor, nós precisamos da cirurgia que só o Senhor pode fazer. Tocou Jesus, tocou. Você pode ficar de pé e colocar a sua vida na presença do Senhor. De paz.
Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus, algemado, olha o que diz a letra. Algemado. Talvez você já andou assim, você já esteve assim, até sentir a mão, não sou mais o mesmo, porque Jesus tocou a gente, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Obrigado, Senhor. Desde que aceitei a Cristo, obrigado, Senhor. Nós somos aquecidos pelo Teu amor. Para sempre cantarei em seu louvor. Levante a sua mão. Tocou-me, Jesus tocou. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. De paz Ele encheu meu coração. Eu não costumo fazer isso aqui sempre, mas eu quero convidar você que quer orar comigo, com o pastor Marquinhos, nesta noite. Quer experimentar essa sacudida de Deus na sua vida. Talvez você já é um crente convertido, mas você está empoeirado, está frio. Vem orar comigo para Deus renovar o nosso ânimo, meus irmãos, restaurar a nossa fé, para Deus fortalecer o nosso coração, para a gente sair daqui pegando fogo em nome de Jesus, para a glória dele. Vem à frente, vamos orar juntos. Vem à frente, nós vamos orar com você, para que o Senhor toque nos nossos corações, para que o Senhor faça mudanças profundas no nosso caráter, para que a gente experimente uma nova história no nosso cristianismo. Vem à frente. Vamos estar orando. Do Senhor Jesus. Vem à frente se você quer colocar a sua vida na presença do Senhor. Pode vir à frente se você quer orar. Não é uma oração de conversão, não é uma oração simples apenas, é uma oração por renovação, por restauração, por força, para Deus levantar a gente, para Deus usar a gente. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Ó Deus, nós não somos fortes, nós precisamos do toque do Senhor, precisamos da ação do Senhor.
o Senhor nós nada somos. Nós precisamos tanto da ajuda do Senhor. Senhor, cada irmão que faz parte dessa igreja, cada irmão e irmã que veio aqui, ó Deus, o Senhor conhece a luta que cada um está vivendo. São tantas áreas aqui representadas, mas o Teu Espírito Santo que transformou o pagão Saulo num grande missionário, que Ele haja nessas vidas nessa noite. Na minha vida como pregador, Senhor, toca-me, toca o meu coração, toca a minha alma, toca a alma dos meus irmãos. Que os nossos melhores dias na Tua presença ainda estejam por vir. Traz cura para o nosso coração, Senhor. Nós temos feridas abertas, nós temos coisas ainda sangrando. Tira de nós, cicatriza, Senhor, cura. Age com poder na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Coisas que precisam ser transformadas, relacionamentos que precisam ser restaurados. Esse Espírito que tocou no coração do apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio, que está em nós, que Ele possa agir, ó Deus. Nós te clamamos misericórdia. Aviva a Tua obra no nosso coração, no nosso meio. Sacode a nossa igreja, Pai. Tira a gente de uma zona de conforto, de frieza espiritual. Nos ajude a colocar os nossos joelhos no chão, a chorarmos mais, a clamarmos mais, a orarmos mais, a buscarmos mais o Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa frieza. Levanta esse povo para Te servir, ó Deus. Levanta-nos, Senhor, para fazermos a Tua obra. Levanta os presbíteros dessa igreja, os diáconos, as diaconisas, os pastores dessa igreja, os líderes. Tira toda mornidão, Deus. Faz-nos quentes, aquecidos, animados por Ti. Nós queremos dizer igual o apóstolo Paulo, que por Ti nós daremos a vida, Senhor. Em nome de Jesus, olha para cada irmão e irmã que veio aqui. Pai, nós colocamos a vida deles diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, olha para a vida de cada um que está aqui. Nos ajude, Senhor. Fortaleça o coração de cada um que está aqui, Pai. Que eles saiam desta noite fortalecidos por Ti para tomarem as decisões que precisarão tomar. Que eles saiam daqui nessa noite fortalecidos para falar o que precisa ser falado, para se calarem naquilo que precisa ser calado, para fazerem aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Podem ir para os seus lugares.